Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. Hoje estaremos aqui para falar sobre a mãe de todas as guerras, a guerra das guerras, a batalha das batalhas. Estaremos aqui para falar sobre a grande guerra do Armagedon. Algumas pessoas confundem a guerra do Armagedon com a guerra de Gog e Magog. São coisas distintas. A guerra, a batalha do Armagedon, nunca se ouviu nada igual. E algumas pessoas até acreditam que a batalha do Armagedon será a terceira guerra mundial. Também não é a terceira guerra mundial. É algo que transcende a tudo isso. E você saberá e entenderá hoje quem estará no comando desta guerra dos dois lados. E você saberá contra quem é esta guerra, qual o propósito desta guerra, quando se dará esta guerra. Será esclarecedor a mensagem de Deus para você neste dia sobre esta grande batalha, a batalha do Armagedon. Não saia daí, Deus tem uma mensagem esclarecedora para o seu coração. Eu volto daqui a pouquinho. Roda a vinheta, diretor. E anunciar quando aceitar. Saber em que circunstância o papai querido superior por Pois bem, voltando então, estamos aqui para trazer hoje um esclarecimento a respeito da guerra ou da batalha do Armagedon. A palavra Armagedon, ela é a junção de duas palavras. Ar, que quer dizer monte, e Margedon, que vem do nome de uma antiga cidade chamada Megido. Então é o monte de Megido, ou seria a batalha no Monte Megido. Esta guerra, ela será liderada pelo próprio Anticristo. Não terá um general aqui da Terra de alguma potência mundial. Será liderada pelo próprio Anticristo essa batalha. Primeiro detalhe que você tem que entender isso. Não será liderada por um homem normal, por um general normal. O Anticristo estará encabeçando esta guerra. Qual é o propósito desta guerra? O propósito desta guerra não é jogar um país contra o outro. O propósito desta guerra, o anticristo estará jogando todas as nações da terra contra Israel. Ou seja, o propósito fundamental da batalha do Armagedon é a destruição total de Israel e de seus moradores. Também, esta guerra, ela terá algo atípico. A palavra de Deus narra que só do leste virá um exército que contém 200 milhões de soldados. Quando se viu falar em uma guerra na face da terra, que se ajuntou em uma batalha 200 milhões de soldados, vindo só de uma parte, que a Bíblia diz que virá do Oriente ou que virá do Leste. E também este número de soldados aqui é tão grande, que a palavra de Deus diz que eles caminharão pelo leito do Eufrates. E alguns estudiosos acreditam que a totalidade desse exército chegará aí próximo a 400 milhões de soldados, porque esses 200 milhões são só os soldados que vêm do leste ou do oriente. E hoje todos nós sabemos que só a China já tem as condições de colocar um exército de 200 milhões para uma batalha. Então, que dirá o ajuntamento de todas as nações do mundo. E só de imaginar que tudo isso estará sendo direcionado contra Israel, ok? O quarto ponto, nós precisamos entender que Deus também está no controle de tudo isso aí. E esta batalha também é narrada lá no Salmo de número 2. Eu vou ler para vocês aqui Deus falando dessa batalha no Salmo de número 2 para entendermos que Deus também está no controle desta grande batalha. E a realidade é que Deus estará até mesmo rindo das atitudes dos homens, dos exércitos, dos generais, achando que prevalecerão
contra Deus nesta batalha. Salmo de número 2, a partir do verso 1, diz assim: Por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes fará na sua ira, e do seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o decreto, o Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudente, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Aqui, a palavra de Deus, nesse salmo, está narrando sobre a rebelião das nações. Quando fala que as gentes, está falando das nações. A rebelião das nações contra o Messias, contra o Cristo. Então, nós vamos entendendo aqui já que essa grande batalha do Armagedon é o próprio anticristo ajuntando todas as nações da terra para guerrear contra Israel e contra o próprio Messias. O quinto tópico que eu queria deixar claro para vocês também: os que vêm do leste virão pelo leito do Eufrates. E a palavra de Deus também já narra que isso acontecerá. O leito do Eufrates se secará. A realidade é que hoje mesmo eles já podem fazer isso de maneira mecânica, né? Lá na Turquia existe uma grande barragem do rio Eufrates, e se eles fecharem essa barragem, automaticamente, dali para frente, o leito do Eufrates já se seca. Mas a palavra de Deus, ela diz aqui, no livro de Apocalipse, que isso acontecerá por uma intervenção e ordem de Deus. Apocalipse capítulo 16, verso de número 12, diz assim: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que esse exército de 200 milhões, ele será conduzido pelo leito do Eufrates. Seria tantos soldados, que eles caminharão por esse leito. E a gente sabe que a maioria dos países que estão ali, margeando ali, né, o rio Eufrates, nessa região, são países muçulmanos, islâmicos, e todos nós sabemos do ódio, da aversão que os muçulmanos, que o pessoal do islamismo tem contra Israel, tem contra os judeus. Então, dali mesmo eles vão entrar pelo leito e servirá como uma estrada pavimentada para direcioná-los para a Terra Santa, para esta batalha que estará sendo conduzida pelo anticristo contra o próprio Messias e contra Israel. Um outro tópico bastante interessante que eu queria passar para vocês também é o seguinte: também se dará essa batalha num outro vale próximo ali, chamado o Vale de Josafá. No Vale de Josafá também terá uma grande parte dessa batalha ali. E será no Vale de Josafá que posteriormente será julgado também todas as nações, porque a realidade é que após a vitória do Messias contra todas essas nações, contra todos esses exércitos, haverá um julgamento que não é o juízo final, é o julgamento das nações, e ele se dará no Vale de Josafá. Também Deus julgará as nações, e assim diz no livro de Joel, capítulo 3 e versículo 2. Ali está falando justamente desse momento em que Deus reunirá ali todas essas nações que se levantaram contra Israel, e ali essas nações serão julgadas. E todos nós sabemos o quanto que Israel tem sido perseguido por todos os povos da terra. Veja a perseguição que a ONU faz contra Israel, porque a ONU, ela domina todas as nações nos dias em que estamos vivendo, e
todos os trabalhos da ONU são contra Israel. Todas as deliberações da ONU são para prejudicar Israel. E ali então já está formado este ódio das nações contra a nação de Israel, ok? Vamos seguindo então. Esta palavra também está narrada lá no livro de Zacarias. Eu quero ler aqui Zacarias capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3, que Deus também já falou através da boca de Zacarias a respeito dessa grande batalha. Eis que vem um dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Então aqui, Deus está dizendo que Ele mesmo permitirá que todas essas nações se levantem contra Israel. Aqui Deus está dizendo que Ele mesmo estará no controle e no domínio desta grande batalha. E quando Israel então se deparar com todo esse cerco, quando Israel perceber que eles estão verdadeiramente perdidos, sem saída, sem solução, sem recurso, eles entenderão que somente Deus poderá livrá-los de tal destruição, porque é o mundo inteiro contra uma nação que é muito pequena. E ali então eles clamarão. Algumas pessoas dizem que essa passagem aqui de Zacarias está se referindo ao cativeiro babilônico, à época da invasão de Nabucodonosor. Mas agora nós vamos entender aqui que não se trata, no verso de número 4. Olha o que diz o verso de número 4 de Zacarias 14. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que estará de fronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade deste para o sul. Nós vamos ver aqui então que nesse exato momento, quando Israel entender que está perdido, quando Israel entender que é o planeta inteiro contra eles, eles vão entender que só o Messias poderá os livrar, e eles vão clamar, e esse momento se dará justamente no final dos 7 anos, e quando eles clamarem, que se sentirem verdadeiramente num beco sem saída, depois de muita mortandade, destruição, assolação, como foi dito aqui em Jeremias, as mulheres serão estupradas, forçadas, muitos levados cativos, uma destruição generalizada, eles entenderão, só Deus poderá nos livrar, e ao clamar então, neste momento acontecerá a volta que todo olho verá, quando Jesus pisará no Monte das Oliveiras. E Zacarias diz que quando ele pisar, quando os pés de Jesus tocar no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras não vai suportar tamanha glória, e ele vai se fender ao meio e formará um grande vale. E eu louvo a Deus por uma coisa, porque neste dia eu e você estaremos vindo juntos com Jesus, nós faremos parte deste grande exército, nesta grande batalha de Armagedon. E ali então, Jesus, ele destruirá todos esses exércitos. Haverá uma mortandade sem precedentes. Diz a palavra que ali no Vale de Megido, o sangue dos mortos chegarão na altura do peito dos cavalos, ou seja, terá ali um rio de sangue com aproximadamente 1,5 metro de altura, um rio de sangue dentro daquele vale. E ali então o falso profeta, o anticristo, serão ali vencidos e serão lançados no lago de fogo. E todas essas pessoas que estarão ali fazendo parte desse exército virão as aves dos céus, que serão convidadas pelo próprio Deus, e elas então devorarão a carne dessas pessoas que ficarem ali. E a partir desse instante, então, dessa destruição, Jesus então vai para o vale de Josafá, aonde chamará as nações, e ali então essas nações serão julgadas de acordo com as suas atitudes, de acordo com suas posturas
para com a nação de Israel. Como eu já disse, guarde bem aí, não é o julgamento final, não é o juízo final, é o julgamento das nações, no que diz respeito às tratativas dessas nações para com a nação de Israel. E após então esse julgamento das nações, Jesus implantará o governo milenar, um governo que durará 1000 anos. E para implantar esse governo, a terra será totalmente restaurada, voltando aos padrões da época de Adão e Eva, e ali então Jesus iniciará um governo de 1000 anos a partir de Jerusalém. E também Satanás ainda não será aniquilado nesse período, ele será preso por 1000 anos, e após 1000 anos então, ele será solto novamente. Mas nesses 1000 anos aqui, a terra será no mesmo padrão que foi o Jardim do Éden. Os animais, todos os animais, se tornarão herbívoros, como eram na época do Éden. Não comerão carne, não devorarão um ao outro. A palavra de Deus diz que nesse período aí, até mesmo as serpentes não terão mais venenos, não serão mais mortíferas. Será uma coisa maravilhosa. 1000 anos do governo de Cristo. E após esses 1000 anos, Satanás é solto e sairá novamente para enganar as nações, na sua última tentativa de vencer o Cristo, de vencer o Messias. Mas aí então ficaremos para um segundo momento, o que vai acontecer a partir do instante em que Satanás for solto e sair para enganar as nações. Tudo isso se dará aqui nesta terra. E muitas pessoas precisam entender aonde viveremos a eternidade. Após o milênio, após esse período em que Satanás será solto, sairá para enganar as nações, o que acontecerá? Haverá pecado no milênio? Sim, haverá pecado no milênio. E o que vai acontecer com as pessoas que pecarem no milênio? E o que vai acontecer com essa saída de Satanás após esses 1000 anos? Ele vai conseguir enganar as pessoas? Ele vai conseguir levar pessoas ainda para o engano? Mesmo as pessoas vivendo nesse reino de justiça, nessa terra maravilhosa? É isso que nós vamos passar no segundo momento. Amanhã eu estarei falando sobre esse período. O que vai acontecer após os 1000 anos, quando Satanás for solto novamente. Será possível que, vivendo numa terra tão maravilhosa, governada por um justo rei, que é Jesus, e nós que faremos parte desse governo, né? Eu e você faremos parte desse governo, não como pessoas comuns, mas como autoridades, fazendo parte do governo de Cristo aqui. Aí então sairá Satanás seduzindo as nações. O que vai acontecer? Haverá pecado? Haverá pessoas que vão ainda se rebelar contra Deus? Haverá pessoas que cairão no engodo de Satanás, mesmo vivendo em todo esse paraíso? É disso que nós vamos falar na mensagem de amanhã. E aí então você vai entender o que vai acontecer. E muitas pessoas que não sabem onde viveremos a eternidade. Onde será a nossa eterna morada? Vai ser no céu? Onde vai ser que nós vamos viver? Você sabe aonde nós vamos viver a eternidade? Você sabe onde eu e você viveremos perpetuamente? Será que é no céu? Não, onde que é? É disso que eu vou falar com vocês amanhã, porque por incrível que pareça, muitas pessoas não sabem onde viveremos a eternidade. Você sabia disso? Então tá bom, fique ligadinho, compartilhe esta mensagem, tá ok? E amanhã eu conto com vocês aqui. Se inscreve no nosso canal, me siga no Instagram, deixa o seu like, o seu joinha, e se você tem sido abençoado por este canal, também nos ajude com a sua contribuição. Aqui é fixado no topo dos comentários, você tem a maneira de nos abençoar. Que Deus em Cristo vos abençoe. Um beijo no teu coração. Amanhã te aguardo aqui.